Pronto, está gravando. Então, beleza, eu vou tentar ser breve, tá? A gente vai, como é que funciona aqui, né? Nosso protocolo. A gente vai apresentar um pouquinho sobre CPA, um pouco sobre a DAI, os resultados, né, da FM. E aí, ao longo da apresentação, se vocês forem tendo dúvidas, né, forem querendo fazer algum comentário, pode fazer também, tá? Ou no chat, ou diretamente, né, falando com a gente. E a gente vai conversando, então, senão, ao fim, a gente faz a discussão, né, do que vocês quiserem aí entrar mais em detalhes, tá? Então, deixa eu botar aqui para apresentar. Tá aparecendo, né? Beleza. Então, vamos lá. Vou botar aqui. Então, primeiro, né, sobre a CPA, esse evento, né, o Avalio UNB, ele é uma parceria nossa da DAI com a CPA, e a CPA tem, a última mudança na CPA foi em 2021, que mudou aí a estrutura, ficou um pouco mais enxuta, mas a CPA tem como atribuição toda a parte de elaboração e implementação do plano de avaliação institucional. Então, é um instrumento em que a gente tenta botar aí, né, nos trienal, seguindo aí os sinais. Então, vai ter ali todas as ações que estão previstas para esse plano, de forma a auxiliar a questão da autoavaliação institucional aqui da UNB. Então, um dos instrumentos é também o relatório de autoavaliação institucional. Todo ano a gente UNB, né, tem que informar isso lá para o INEP, que é também um apanhado do que aconteceu durante o último ano, em relação especificamente à autoavaliação. E tem toda a parte de processos internos de autoavaliação institucional. Então, tem acompanhamento, tem a implementação de estudos, né? Tem esse acompanhamento da avaliação externa também. Então, sempre que vem uma comissão de avaliação externa, a CPA tem que estar presente, né? Tem a conversa com a CPA também, né? A CPA tem esse momento com a avaliação externa. E tem toda a parte de tentar fazer com que a avaliação institucional caminhe, né, aqui dentro da UNB. No momento, o presidente é o professor Paulo Lima, ele é lá do Instituto de Física, e temos aí a representação, a gente tenta ter a representação dos vários segmentos, né? Então, tem representação docente, tem representação de técnicos, tem representação da gestão. A gente, né, teria representação docente, só que a gente tem um problema, né, no sentido de conseguir fazer os alunos participarem da CPA especificamente, mas está prevista essa participação dos discentes. E a CPA em si, historicamente, ela vem até antes do estabelecimento dos sinais. Os sinais começou em 2004, né, especificamente, e já em 2002 a UNB já tinha uma comissão interna de avaliação, que seria ali já os moldes da CPA. Então, somos precursores, a UNB, né, nesse sentido, é precursor na parte de avaliação interna. Então, tem todo esse histórico, né, que a gente vem passando aí ao longo dos anos, e a nova estrutura da CPA, né, foi mudada ali por volta de 2021. O plano de autoavaliação, que eu já comentei, né, o último plano agora é de 2023 a 2025. Então, temos aí, dentro do plano, um conjunto de metas para que a gente consiga ampliar a participação da comunidade acadêmica, por exemplo, que isso é um desafio que a gente tem muito constantemente. Melhorou bastante aí ao longo dos últimos 2 anos, mas é sempre um desafio. Toda a parte principalmente, né, de ações de disseminação da cultura,
avaliativa, que é algo que a gente sempre tenta trazer no Avalie UNB, mostrar para vocês o que é feito, o que pode ser utilizado, o que já existe, né, de produtos para serem utilizados nisso, e ter aí toda essa gama de opções para melhorar a universidade como um todo. O relatório de autoavaliação é outra ação obrigatória da CPA. Então, no relatório, né, é feito o apanhado do ano com relação a tudo que aconteceu no âmbito da autoavaliação no último ano. E é falado sobre, né, por exemplo, as visitas do programa Avalie UNB, a gente faz esse destaque lá no relatório, toda a parte de estudos que a gente faz, pesquisa de egresso, de evasão, que a gente vai mostrar aqui também. Tem a parte da consulta à comunidade acadêmica, que é algo muito importante que está acontecendo também agora, né, nesse momento mesmo. E toda a parte também de avaliação externa. Então, tem rankings, né, tem os indicadores de qualidade, tudo isso é mostrado lá no relatório. E falando da consulta, nós todo ano fazemos essa consulta à comunidade acadêmica. Ela está, inclusive, aberta no momento, né? Então, consultamos aí os discentes, docentes e técnicos de toda a universidade sobre a percepção deles com relação a vários aspectos da UNB. Se a gente pegar aqui os resultados da última consulta que a gente fez, né, do ano passado, tivemos aí mais de 5.000 respondentes, sendo que mais de 4.000 foram ali os discentes. Então, teve uma participação até boa ali de docentes, né, 712, de técnicos foi mais sutil, de só 340. E aí temos os resultados da FM também, né, de quantos discentes, docentes e técnicos da FM participaram especificamente da consulta à comunidade acadêmica. Então, teve um total aí de 69 participações, e aí a gente consegue ter os resultados específicos da medicina, que a gente publica também, né, lá no site da CPA, e a gente trouxe aqui só um destaque da FM especificamente, né, com relação à infraestrutura. Então, vocês tiveram, por exemplo, uma avaliação positiva do suporte tecnológico para as atividades administrativas, então foi bem positiva, 94%, e toda a parte de jardins e áreas verdes também o pessoal teve uma impressão, né, uma percepção positiva. Já com relação à estrutura física dos banheiros e da rede UNB Wireless, já foi um pouco menos positivo, né? Ficou ali por volta de 40% a 50%. Sendo que, na verdade, né, o UNB Wireless não é exatamente, né, uma coisa da FM em si, né? É uma coisa mais estrutural, mas é só um apanhado, né, que é possível de fazer com relação a isso. Então, daqui é só um resumo, né? A gente pegou só alguns pontos, mas tem vários outros no relatório específico da FM. E outro dado que a gente gosta de trazer é com relação a esse conhecimento da CPA por parte da comunidade. Então, temos os dados, tanto, né, o agregado da UNB e o agregado da Faculdade de Medicina. Então, no geral, da UNB, os discentes não conhecem a CPA, não sabem, né, o que é. Então, ali mais de 85% dos discentes da UNB não conhecem a CPA. O que está também no mesmo nível, né, dentro da FM. Mesmo os discentes da FM também não conhecem, de forma geral. Já docentes e técnicos, a gente tem um conhecimento bem maior, né, de forma geral, aqui mais de 3/4 dos docentes conhecem. A gente tem um número um pouquinho menor aqui dentro da FM, de 74%. E dos técnicos também, deu 78% no geral da UNB e um pouquinho menor aqui dentro da FM. Então já é algo, né, que a gente gostaria de mudar justamente nesse momento que a gente está tendo aqui, né, de vir a FM para mostrar que esse é um trabalho também da CPA. E aí a gente fala um pouquinho dos indicadores de qualidade, porque é algo que afeta a UNB em diversas formas, né? E todas as unidades têm sua parte nisso. Começando pelo ENAD, a gente teve aí em 2024 uma reformulação do ENAD, né? A gente teve aí o primeiro ENAD das licenciaturas, e com isso veio também um novo ciclo avaliativo. Então, a partir de 2025, nós temos um novo ciclo de avaliação do ENAD, em que todo ano vai ter aí as licenciaturas sendo avaliadas,
E dependendo do ano, né, começando esse ano, vai ter um grupo de áreas sendo avaliado, né? Então, é um pouquinho diferente do que a gente tinha anteriormente. E aí, o conceito ENAD em si, ele vai ser calculado ali com base no desempenho geral dos estudantes, certo? Tem ali toda a parte de formação geral e de componentes específicos que a prova teórica, que é avaliado na prova teórica, né? E que isso vai dar depois o conceito ENAD do curso. E tem algumas regras, né, assim, para ter realmente essa nota divulgada, que é de pelo menos dois estudantes participantes com resultados válidos. Então, se não tiver pelo menos dois estudantes, né, que fizeram ENAD, naquele ano o curso não vai ter aí o conceito ENAD divulgado. E todas essas notas, não só do ENAD, mas, né, eu vou falar mais para frente, mas CPC, IDD, IGC, todas essas sopas de letrinhas, né, tem essa padronização com relação às notas. No sentido de quê? Porque nós temos todos os indicadores, né, todos os conceitos são calculados com base num conceito contínuo, né, então dá um valor ali quebradinho, né, específico. E aí o INEP faz essa transformação para uma faixa. Então, o ENAD 5, né, seria, na verdade, um ENAD contínuo ali entre 3,945 a 5. Então, todas essas notas sofrem essa transformação. Então, por isso também que é muito importante a gente estar atento quando estamos ali na virada, né? A UNB passou por isso há alguns anos com relação ao IGC, porque a gente estava ali, se eu não me engano, o nosso IGC era 13,940. Então, por causa desse 5 centesimal, a gente não passou para o IGC 5, a gente continuou no IGC 4. Então, né, uma pequena mudança, uma pequena aumento no número de matriculados em algum curso, a gente teria conseguido manter o IGC-5, né? Então, às vezes, uma pequena alteração a gente consegue aí ter uma mudança substancial nesse quesito avaliativo, né? De como a gente é enxergado pela comunidade. Aí temos também o IDD, né, que é esse indicador de diferença entre os desempenhos observados e esperados. O IDD é baseado tanto no Enem quanto no ENAD, certo? Ele precisa, para ser calculado, de pelo menos 20% do total de estudantes habilitados que participem do ENAD. Então, precisa ter esse mínimo aí de estudantes participantes do ENAD e que estavam também lá no Enem, né? Então, precisa ter uma base aí tanto do Enem quanto do ENAD. E, né, semelhante ao ENAD, precisa de pelo menos dois estudantes aí que tiveram dados no Enem. Por que disso? Porque é feito essa estimativa do desempenho do concluinte. Então, o concluinte vai ter ali a nota dele do ENAD, mas vai ter também, essa nota do ENAD vai ser comparada com a estimativa do desempenho do concluinte com base nas características no- nas características que ele ganhou ao longo do curso, né? Então é feita um modelinho, né, estatístico para estimar se o estudante teve ou não um ganho, né, real assim com relação ao longo do curso. Então a gente UNB, né, temos um problema comum aqui no IDD, porque nossos estudantes já entram muito capacitados, né? A maioria dos cursos são concorridos, então, né, exigem uma maior capacitação para conseguir ingressar aqui na UNB, então acaba que o IDD especificamente não consegue, para a gente, né, para o UNB, medir exatamente esse ganho de desempenho que os estudantes têm ao longo do tempo, porque eles já entram com desempenho muito alto, né? Então, é comum nós termos IDDs 2, 3, 4, né? Não, é difícil o NB ter um IDD 5, né? Cursos da UNB tem IDD 5, então não é algo que nos choque, né? Assim, a medicina, por acaso, tá bom, tá 4, IDD 4, né? Então tá tranquilo, mas temos vários cursos com IDD 2 ou 3. E aí, uma outra medida dos indicadores de qualidade é o CPC, acho que talvez seja o mais conhecido aí. Ele utiliza muita coisa do ENAD, então, na composição dele, né?
que é a parte do desempenho dos estudantes, tem a parte do IDD, que, né, utiliza também o ENAD, que utiliza o Enem ali, e tem a parte do questionário do estudante, que é do ENAD, que também está dentro do CPC. E toda a parte de titulação, regime de trabalho, está dentro dessa parte de corpo docente, que vem lá do Ciência da Educação Superior. E se formos ver os pesos, então tem um peso, né, de 20% ali para a nota do ENAD, o peso de 35% para a nota do IDD, 15% para toda a questão ali do questionário do ENAD e 30% para essa parte de corpo docente. Então, o ENAD, né, em si, ele é muito importante na composição do CPC, se a gente considerar, né, IDD, nota ENAD, questionário do estudante. Então, é basicamente 30% da nota do CPC está relacionada ao ENAD. Por isso da importância dele, né, por isso dessa, dessa conscientização que a gente tenta trazer da importância do ENAD, né? Então, é claro que a gente não consegue influenciar muito na questão da nota, né, que os alunos vão ter ao fazer a prova do ENAD, mas algo que a gente tem controle seria, por exemplo, com relação ao questionário do ENAD, né? Ações de conscientização do que é perguntado lá no questionário do ENAD, né? A gente tem algumas unidades que já fazem isso, já fazem eventos com os estudantes para explicar, né, que o questionário do ENAD não é o momento para criticar, né, realmente a UNB, porque isso não vai trazer nenhum ganho ao indicador, né? Isso tem que ser feito internamente aqui por outras vias, né, mas não ali no questionário do ENAD especificamente, porque isso vai fazer com que a nota do CPC caia, né, se a gente tiver um desempenho ruim ali no questionário de percepção. E o CC, a gente tem aí o conceito de curso, ele vem após uma visita em loco, está organizado aí por dimensões, é uma média simples, né? Esse não tem aquela questão de ponderação, né? De faixa, então vai ser sempre ali uma nota simples. E ele vai ser obrigatório quando o curso tem CPC menor que 3, quando precisa do reconhecimento e inovação de conhecimento, quando é um curso novo e, no caso da medicina, ele sempre vai acontecer, né? Porque algumas áreas específicas, como medicina, odontologia, enfermagem e direito, tem que ter essa visita em loco para gerar o conceito de curso. E, por fim, o IGC, a gente tem aí o nosso Índice Geral de Cursos, ele é a nossa, como eu comentei, né? É a nossa nota geral da UNB. E ele é baseado em duas principais métricas. No CPC, então, vai ter a média aí do CPC do último triênio, por ser do último triênio, porque os sinais funcionam por ciclos, né? Então, um ciclo de 3 anos. Então, vai pegar aí a média dos últimos 3 anos para considerar todos os cursos, né? Todas as notas foram obtidas ali no CPC. E tem toda a parte também da pós-graduação. Então, é pegada ali a nota CAPES, né, de mestrados e doutorados, estricto sensu. Então, tem mestrado profissional, mestrado acadêmico, né, e doutorado profissional e acadêmico, e a quantidade ponderada ali pela quantidade de estudantes. Então, a nota do IGC depende tanto do desempenho na graduação quanto do desempenho na pós-graduação. Então, não é uma coisa que está separada, né? Não são coisas que não conversam, muito pelo contrário. Tem uma influência direta aí, uma na outra. E nosso IGC, né, agora, recentemente, ele está estável em 5, mas como eu comentei, né, teve aquele período de ficar ali em nota 4, justamente porque a gente estava muito próximo do limite ali, né, e não conseguíamos ultrapassar. E falar um pouquinho dos resultados de vocês especificamente. Só tem medicina, né, na unidade, assim, na graduação, né? Então, os últimos resultados aí do ENAD, nota 4 no ENAD 2019, CPC nota 4 em 2019 também, CPC até teve o mais recente, né? Vai ter o CPC 2023 de vocês, mas ainda não tem a divulgação do resultado, né? O INEP só divulgou até 2022 os indicadores de qualidade.
Mas vocês tiveram uma visita em loco aí recentemente, né? Ano passado, e que teve o conceito máximo 5. Então, assim, né? Não tem muita coisa a ser melhorada especificamente no CC, né? E tiveram o IDD de 4, que, como eu comentei, é, na verdade, muito bom, porque é difícil, né, ter esse reconhecimento de que os alunos realmente evoluíram no sentido da conta que é feita pelo INEP, né, de Enem e de ENAD, mas já está um IDD muito bom também. E no CPC, a gente tem o histórico aí do CPC de vocês, ele está na faixa 4 de forma estável, né? Vocês não estão nem perto do limite inferior, nem perto do limite superior, então está ali no meio, né, da faixa 4, também está tranquilo. Poderia, né, ver ali o que pode ser melhorado, mas assim, de forma geral, não há, né, nada a se destacar. Uma coisa, né, que eu comentei é justamente desse questionário do estudante, então ele tem 15% ali do peso do CPC e é uma forma de monitorar, né? Ele permite a gente fazer essa monitoração de alguns itens com relação ao que os alunos responderam quando fizeram o ENAD. Então a gente pega, né, esses resultados, especificamente lá da medicina, do ENAD de vocês, do último ENAD, e trouxemos algumas considerações aqui do que os alunos falaram. Então, por exemplo, esse item 28, os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou atividade de iniciação profissional. Então, tem uma grande concordância nessa afirmativa, né? Os alunos da FM que fizeram o ENAD 2019 estão bem de acordo com isso. Mais de 35% aí concordaram totalmente, mas o concordo e o concordo parcialmente também está em maioria, né, sem discussão, né? Mais de 90% aí concordaram com isso. Aí quando a gente vê esse outro item, as metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas. Então, o percentual ali de concordo totalmente está um pouquinho menor, mas a gente tem ali mais de 70% ainda assim concordando com essa afirmativa, né? Então, talvez aqui poderia ser feito alguma coisa nesse sentido com os alunos, né, para entender o porquê deles não acharem, né, totalmente concordarem totalmente com isso. Então, é uma coisa que a unidade pode pegar para tentar desenvolver. A mesma coisa aqui. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. Então, a gente tem ali mais de 60% concordaram com isso, mas tem uma parcela que não acha que isso realmente aconteceu. Então, né, pode haver aí um aprofundamento por parte de vocês do da percepção realmente dos estudantes. E a coordenação do curso esteve disponível para a orientação acadêmica dos estudantes. Então, também diminuiu um pouquinho mais, né? 60% ali acham que sim, mas um pouco menos de 40% acha que não. E esse é um item que sempre aparece, né? De forma geral, os estudantes geralmente não estão satisfeitos com esse quesito, e a gente entende que é uma coisa realmente complicada, né? O coordenador realmente não vai estar disponível para atender todos os alunos a todo momento, né? É algo que tem que ser organizado, né? Não é algo solto assim. Então, a gente entende que tem também aí uma confusão, né? No sentido do que realmente o coordenador deveria fazer. Então, não é algo que precisa, né? Precisa de uma intervenção. Mas é algo que a gente traz para mostrar, né, que, de forma geral, os estudantes, não só da medicina, mas de todos os cursos que a gente viu, basicamente, têm essa reclamação, assim, né, nesse quesito. E esses daqui são só alguns dos itens, né? O questionário do estudante tem mais de 40 itens, se eu não me engano, com relação a essas percepções, né, dos alunos. Então, é algo que a faculdade pode se apropriar no sentido de ver ali, né, o que pode ser feito, o que pode ser conversado com os alunos de forma mais qualitativa mesmo. Aí a gente fala também um pouquinho sobre os indicadores de fluxo de vocês, que é basicamente a parte de evasão, né? Então temos evasão, temos permanência e temos a conclusão, que são taxas complementares. Então, o que a gente faz? Esses são dados lá do INEP, certo? Então, são dados públicos, está tudo lá.
a gente pega como medicina é um curso longo, né? A gente pegou ali a coorte de 2016, por exemplo, então todos os estudantes que ingressaram em medicina em 2016, certo? E vimos ali a situação deles em 2012, 2022. Então, passados todos esses anos, a gente consultou, né, viu ali como é que está a situação de vínculo deles na instituição. No caso da UNB, desse total, né, dessa coorte de 2016, 81% se formaram. Então, entrou, né? Eu não sei agora quanto é o total de vagas de vocês, 120, não tenho certeza. Mas então, desses, né, desse total de ingressantes, 81% formou, 11% ainda está ali dentro do curso, né? Tá aí na taxa de permanência, e 8% desistiram. Então, saíram do curso, né, mudaram de curso, foram para outra instituição, alguma coisa que fez com que eles não concluíssem medicina. E se a gente olhar as demais instituições, a gente pega aqui todas as federais que têm medicina, certo? Então, todas as outras federais que têm medicina. Então, os números estão bem próximos, né? Mas eles formam um pouquinho menos. Então, desse total de 2016, formaram 79% e teve uma desistência um pouquinho maior. Então, assim, no geral, né, o UNB está com desempenho melhor nesse sentido, né, de estar formando mais aí nessa coorte. Mas a diferença entre as demais federais não é tão grande, até porque acho que medicina é um curso muito particular nisso, né? Se eu não me engano, é o que tem que tem menor taxa de evasão aqui na UNB. Então, quem entra realmente quer muito, né, se formar em medicina. Não é algo, né, que foi uma segunda opção, né, que não foi muito bem planejado. Então, por isso se reflete, né, na taxa de conclusão, que é muito alta. E, de forma semelhante, nas outras federais isso também acontece, porque, né, ainda é um curso de medicina, então é algo que as pessoas vão querer muito se formar. Então não tem, assim, tanta diferença, né? A gente vê isso em outros cursos, né, que dá uma diferença bem substancial, mas nesse caso aqui tá bem parecido. E fazemos também essa pesquisa de egressos para todos os cursos. O que que a gente pega? Pega ali a base da RAIS, em Relação Anual de Informações Sociais, certo? Do agora Ministério do Trabalho e Emprego. Então temos aí todos os vínculos formais dos nossos egressos. No momento, a nossa RAIS está um pouco defasada, está 2021. A gente já fez o pedido para ter as bases mais recentes, ainda não fomos respondidos. Mas é para ter essa ideia aí da colocação profissional no mercado formal dos estudantes, né? Isso é utilizado até o pessoal na hora da avaliação da CAPES, né? Utiliza bastante isso porque é necessário, né? Tem que falar sobre essa empregabilidade dos egressos. Então a gente tem essa informação já disponível e está publicada no nosso site. Então, se pegar, por exemplo, remuneração dos formados em medicina até 2021, né? Porque a gente pega sempre esse estoque aí de formados até o ano que a gente tem da RAIS. A gente teve aí 310 formatos que estavam trabalhando como médico clínico, ganhando aí mais de 11 mil, e um desvio padrão alto. Então, né, vai ter gente que vai estar ganhando menos, vai ter gente que vai estar ganhando muito mais, né? Vai ter uma variação aí alta em todas essas profissões. A segunda profissão com maior número de formados é médico da família e comunidade, salário bem maior, de 22 mil, e um desvio padrão também alto. Então, assim, a gente trouxe só os 5 primeiros, né? Mas no relatório em si a gente fala de todas as profissões que têm pelo menos um egresso, né? Para não também ficar identificável, né? Então a gente mostra toda essa parte de profissão. Vemos também a área, de acordo com a CNAE, essa classificação nacional de atividades econômicas, em que os egressos estão, né? Nossos egressos estão. Então, a grande maioria está ali na área de administração pública, defesa e seguridade social. Está com uma remuneração média de 16 mil e o padrão de altíssimo de 10 mil. Então, né, tem muita gente aí com uma variação bem grande de salário.
E a segunda área com mais médicos seria essa de saúde humana e serviços sociais, com salário médio de 10 mil, um desvio padrão também alto. Né? Então, vai ter na área de educação, por exemplo, na área de atividades financeiras, outros serviços, vai ter, né, uma distribuição aí de todos os nossos egressos que dá para ser acompanhado e ver até a questão de aderência do PPC ao que realmente acontece, né? Então, onde é que esperava-se que nossos egressos estivessem, né? Em qual área? A maioria seria de administração pública mesmo? Seria de saúde humana, serviços sociais? Enfim, é algo que a unidade pode fazer essa análise. Aí temos aí também por tipo de vínculo, então tem CLT, serviço público efetivo, não efetivo, né? Temos todas essas informações também lá no relatório. E vemos aí a evolução do salário. Então, o que que a gente tem aqui no gráfico? Seria o ano de formatura, né? O ano que os egressos saíram, se formaram. Então, temos ali desde 1988 até 2021. E vemos aí a remuneração média deles. Então, o que que a gente espera? Que quanto mais experiência, maior seja o salário, né? Ao longo do tempo, a gente vai adquirindo experiência, vai adquirindo mais conhecimentos e nossa renda tende a aumentar. Então, o comportamento é justamente o que está acontecendo aqui mesmo, né? Uma curva aí decrescente, no sentido de que quem começou antes, né, quem tem mais experiência, está com um salário médio maior mesmo. Aí a gente vê aí que tem uma variabilidade, né, que seria esse- essa sombra, né, azul acinzentada, para mostrar, né, que tem uma variação ali da remuneração, mas de forma geral, quanto maior a experiência, maior o rendimento das pessoas, né, em média. Então, é algo que a gente espera que está acontecendo aqui na medicina. Uma outra análise que a gente faz é da avaliação em loco. Então, vocês tiveram, por exemplo, agora uma avaliação em loco, né, em 2024. A gente já pegou até esses resultados para trazer aqui para vocês. E a gente vê toda a parte de evolução do CPC especificamente, e vemos ali as notas e comentários, né, que foram dados ali pelos avaliadores. Aqui na parte de. Esse daqui é da visita, né, da visita em loco, então vocês tiveram aí um conceito sim, só tiveram ali uma questão com relação ali na dimensão 2 que vocês levaram uma nota 2, certo? Mas assim, do resto foi tudo nota 3, 4 e 5 para cima, tanto que o conceito ficou 5, né? Só não tem nada assim digno de nota no sentido de melhoria, né? A nota já está máxima da, da medicina. Mas teve alguns comentários dos avaliadores, né? Isso é com base no próprio relato dos avaliadores que fizeram, né, a avaliação externa. Então, eles pediram, por exemplo, revisão do PPC para incluir novas práticas emergentes no campo de conhecimento relacionado ao curso, incluir comprovação de como as competências dos egressos têm se ampliado, né? Então, foi um comentário que eles fizeram. Pediram também aí de inclusão de elementos inovadores na estrutura curricular. Então, assim, é algo até, né, genérico. O que que seriam, né, esses elementos inovadores? É algo que está para ser passível de discussão, né? Mas não é algo que foi só destacado, né, pelos avaliadores. E falaram também sobre elaboração periódica de relatório que fundamenta o número de vagas. Não sei, não sabemos exatamente o porquê desse pedido, né? Não sei se é porque tem uma variação no número de vagas, né? Não tem esses detalhes no relatório, mas foi novamente um comentário que fizeram, né? é, para a melhoria do curso. Mas, de forma geral, né, a nota do CC já está máxima, então não tem, assim, um plano de ação, né, diria, para ser feito aqui no caso da medicina, porque vocês já estão muito bem nesses quesitos. Uma coisa também que não é problema para vocês, mas a gente sempre traz, é a questão de produção docente. Então, isso é um item avaliativo, né? E para ter nota máxima,
o INEP pede que os docentes da unidade todos tenham pelo menos 9 publicações nos últimos 3 anos. Então, né, é algo assim, né, que não é um problema para vocês, mas eles pedem aí, todos não, né, desculpa, pelo menos 50% dos docentes tenham pelo menos 9 publicações. Então, no caso de vocês, com base no que a gente pegou, que isso também é uma informação difícil de ser coletada, né, não tem assim um sistema direto para isso. A gente precisa coletar isso no Lattes, né? Tem toda uma burocracia envolvida também para isso. Mas com base nos dados que a gente tem, né, do Lattes, a gente viu que na FM eles tinham mais de 40% dos docentes nessa categoria, com 9 ou mais publicações. Mas a nota de vocês lá em 2015, nesse quesito, foi 5. Então, imagino que é algo que pode ser aí melhor controlado, né, para no quesito não ter nenhuma surpresa com relação a isso, né? Mas é algo que a gente traz porque realmente é um item avaliativo, né? E nem todas as unidades conseguem realmente manter esse percentual maior que 50% de docentes publicando, né, que publicaram pelo menos 9 estudos, né, capítulos, solução técnica, então tem toda uma gama aí de opções. Mas é algo que a gente gosta sempre de mostrar. Aí já caminhando aqui para o fim, nós temos também é um pequeno estudo que a gente faz para mostrar essa relação entre a pós-graduação e a nota do IGC, né? Porque é algo ainda que não é muito divulgado, né? Muitos servidores, tanto docentes quanto técnicos, acreditam ainda que o IGC, né, a nota geral da instituição, não tem relação com a pós-graduação. Mas tem uma relação, né? Tem uma relação muito forte, muito direta com relação a isso, e a gente pode ver isso até vendo também o posicionamento da UNB frente a outras federais, que, né, seria aí o nosso locus de comparação. Então, pegando, por exemplo, o mestrado de Ciências Médicas, que está dentro da área de Medicina 1, né, lá da CAPES, a gente tem que a UNB tem nota 5 nesse programa, e está ali com 75, né, algo assim, de matriculados, tinha, né, porque essa é com base nos últimos resultados do IGC. E frente a outras federais, a gente está ali numa posição boa, no sentido de que nossa nota já está ali, já está razoável, né? É um 5, um 5 sólido, e temos uma quantidade boa de matriculados. Então, a gente está ali acima da média de matriculados e estamos também um pouquinho acima da média de nota nesse curso aqui de medicina. Então, isso já dá uma ideia do peso que, especificamente, né, esse mestrado em ciências médicas da UNB tem lá a contribuição que ele tem no nosso IGC, que é positiva. A gente pegar o doutorado, por exemplo, então a gente tem mais até matriculados aí no doutorado, tá? Nessa época estava chegando ali aproximando de 90, a nota a mesma, né? E estamos mais uma vez ali acima da média de matriculados, mas um pouquinho abaixo aí no quesito nota. Mas apesar da nota, né, ser 5, essa nota média seria a nota ponderada, né, que é como é feito no IGC. O IGC faz essa ponderação por nota. Então, temos uma contribuição também significativa aí do doutorado. Então, todos os cursos, né, todos os programas que têm mestrado e doutorado têm essa contribuição no nosso IGC, e a gente consegue ver também isso frente a outras universidades. Então, se pegar ali a UFRJ, o UFRJ tem um pouquinho mais matriculados, mas tem uma nota 7 desse programa aí de ciências médicas. Será que dá para fazer um benchmark com isso, né? Ver o que foi feito, né? Como foi esse processo deles para chegar a uma nota 7, né? Para a gente tentar esse patamar também. Enfim, é algo que
Aí só realmente a unidade, né, consegue avaliar da viabilidade disso, da possibilidade, né? Mas é interessante a gente ver essa colocação da UNB nesse contexto das federais. E por fim, mostrar para vocês também, né, só passar aqui a questão do GEDAI, não sei se vocês já ouviram falar desse escritório da unidade, né? Unidade de Gestão Estratégica de Dados Acadêmicos e Institucionais. Então lá a gente está, não é um projeto da DAI, né? É um projeto institucional, temos aí a participação da BCE, da STI, da Faculdade de Ciência da Informação, então é algo colaborativo. E lá tem muitas informações que podem ser filtradas para vocês especificamente, né? Para o Faculdade de Medicina, para o curso de Medicina, para os programas de pós-graduação da Medicina. Então, tem painel de graduação, que vai dar todo. Eu trouxe esse daqui, né? É o painel de graduação, por exemplo, da Medicina. Então, tem todas as informações ali de perfil, de ingresso, de formados de vocês, com os dados mais atualizados possíveis, né? Vai ter toda a parte de pós-graduação também, parte de extensão, de recursos humanos, e tem uma parte de produção intelectual que não é aberta ao público, mas que está disponível para os coordenadores e diretores de unidade. Então, se vocês ainda não têm acesso, por exemplo, seria só pedir esse acesso lá para o JEDI, certo? Então, deixei aqui o site também para depois vocês consultarem, e tem bastante informação lá e muita coisa, né, disponível que já pode ajudar vocês a ter um controle aí, né, de como está a situação da unidade de vocês, certo? E acho que é isso. A gente tem no nosso site, não sei se vocês já conhecem, mas esse avaliacão.unb.br, tem um site da CPA, cpa.unb.br, nossos contatos aí, e tudo que eu comentei aqui está publicado, então está lá no site da avaliação ou está no site da CPA. E o que não estiver publicado, a gente pode também estar aí disponibilizando para vocês. Tá bom? E é isso. Obrigado. Guilherme, muito obrigado, te agradeço muito. Está escutando a gente? Sim, sim. Foi ótimo aqui ter essa apresentação e ter essa sistematização da apresentação do resultado, né? Acho que isso ajuda a gente, inclusive, agora no início da gestão, a ter elementos para a gente começar a trabalhar isso em conjunto com a comunidade aqui da Faculdade de Medicina. A gente ficou feliz com os bons resultados, né? Que foram Uhum. apresentados. Tivemos consciência das limitações aqui que você mostrou para a gente vai trabalhar em cima disso com a comunidade de professores, técnicos e consultantes também. Tá? Perfeito. A ideia é essa mesmo, né? Começar esse diálogo, mostrar para vocês o que existe, né? O que já está disponível, é, a questão de egressos mesmo, por exemplo. Muita gente, quando a gente fala desse relatório, ainda não sabia que existia, né? E é algo que a gente já faz há muitos anos, já tem aí disponível, né? Que vocês podem pegar tanto da parte de graduação quanto de pós-graduação, que é algo que a gente fez também recentemente. Então, assim, é muita informação que está disponível já, né? Que a gente tenta fazer essa conscientização, essa comunicação institucional para mostrar, né, que isso existe, que está lá, e mesmo, né, se a gente não tiver uma informação específica que vocês precisem, a gente pode conversar, a gente está disponível para isso, para criar um produto institucional, que aí vai ficar também, né, se for uma necessidade de vocês, provavelmente vai ser uma necessidade de outra unidade também, né, em alguma medida. Uma coisa interessante que você mencionou aqui da revisão do PPC, a gente começou a fazer isso no ano passado, né? Hum, Na gestão do professor Gustavo, né, que está aqui presente, já começou a ser feita essa revisão do PPC, ela já foi feita, né, já foi encaminhada, inclusive, e imagino que daqui a 2 anos a gente vai ter já esse novo PPC incorporado, né? legal. Com essa perspectiva que você falou de trazer essa questão de elementos inovadores, né, na estrutura curricular, questão da metodologia ativa, que a gente também está com esse foco, né, e criar curso, fazer capacitação para os nossos professores em relação à metodologia ativa. E acho que Perfeito. precisa melhorar aquela questão que você falou, né, das limitações da, das competências reflexivas e críticas, né? Uhum. Bom, legal. Então, vocês já estão, pois é, assim, vocês não têm, como eu comentei no começo, né, não tem assim, não é necessário, né, um plano de ação no sentido de que os indicadores de vocês já estão
muito bons, mas sempre há espaço para melhoria, como vocês já estão fazendo, né? É. O professor Gustavo já estava fazendo isso, né, na gestão dele aqui, e a gente pretende continuar, né? Investir um pouco mais nessa parte da metodologia da PIS, inclusive modificando a nossa infraestrutura, tá? Investir Perfeito. em cursos de formação, né, docente. Pois é, estrutura, como vocês comentaram agora, estrutura, né? Se for olhar lá na consulta da comunidade, teve algumas questões com relação à estrutura, né? Então, já abate também isso, né? Então, são informações que estão disponíveis que dá para subsidiar, né? Até tomar de decisão. Teve uma questão que você colocou também, assim, das questões negativas, né, em relação ao banheiro e à infra, a gente também está ciente desse problema, né? Aí, legal. Já começou a ir atrás disso, inclusive, tanto na prefeitura quanto na infra, para ver de um modo geral aqui a estrutura predial, né? Seria com a SPS, né? Na vez que você foi também no prédio, tá? E também essa rede wireless, né? Também claro, né? Sim, Não só como ensino, né, como você bem explicou, mas institucionalmente. A gente também está procurando investir nessa parte aqui na EFIU, né? Em todos os recursos, né, Guilherme? Então, a gente claro, pois é. né, Não, e como eu comentei por cima, assim, né? Tem coisa que não é exatamente responsabilidade da FM, né? Então, tem que ver como que funciona isso também, né? Como operacionalizar isso. não, mas mesmo assim, nós estamos cientes e a gente também tem que ser proativo nessa busca, né, na solução desses problemas, né? E o risco, Uhum, em parte, do que a gente está aqui tentando realmente vencer. sim, E uma coisa interessante, né, assim, essa forma de estruturação, né, de retorno à comunidade, né, desses resultados, é bem interessante. Então, assim, uma coisa que a gente vai fazer é dar capilaridade a essa apresentação aqui. A gente por vai favor. pessoas para que todo mundo tenha acesso, né, e tenha uma noção geral de como é que está a estruturação do nosso curso aqui. Pois é, não, isso é o nosso principal objetivo, né? Para aumentar aí esse percentual de gente que conhece CPA, que conhece PDI, né? Que conhece nossos produtos. Então a gente quer realmente isso, né? E aí, para isso, a gente depende de vocês, basicamente, né? Para conseguir fazer isso chegar lá na ponta de vocês, né? Da FM especificamente, e com isso vai também espalhando um pouquinho mais pela universidade. Posso Perfeito. falar, Guilherme? Claro. Oi, professor. Então, é o seguinte, uma pergunta em relação a como vocês estão vendo a questão crônica esta do IDD que você comentou, não é? Que acaba sendo desvantajosa para as universidades que têm. A gente cortou um pouco. Está cortado aqui. Então, em relação à vantajosidade de ter um grupo mais selecionado de ingressantes, não é? Em relação ao IDD, não é isso? Desculpa, É, professor, cortou muito, não entendi. Falta muito. Foi. Ah, é muito legal, né? Mas eu vou entrar em contato. E a outra questão que eu gostaria de. Tá vendo agora? Sim? Vou Agora tirar a sim. imagem, tá? Tá. Então, dois pontos que eu acho que a gente gostaria de discutir. A Faculdade de Medicina, especificamente em relação ao IDD, acaba tendo, de fato, um impacto bastante forte de que os alunos entram com um nível alto, né? E então o ganho relativo é menor, não é? Isso. Claro que nós podemos demonstrar um ganho maior ainda, mas, na verdade, eu acredito que os instrumentos de avaliação que medem a diferença não estão colocando, digamos assim, subindo o sarrafo de tal forma que o nosso ganho se observe melhor, porque nós partimos de um ponto mais alto, né?
Então, Uhum. como o instrumento tal qual deve ser, né, para o país como um todo, acaba colocando um nível que os estudantes chegam, digamos, razoavelmente até o topo do que poderiam acumular, e acaba que, por comparação, a gente não teria, digamos, mais espaço para demonstrar o ganho que realmente eles estão tendo, né? E acho que esse é um debate que deve ser levado para os avaliadores no INEP, né? Porque, na verdade, é um desafio, que eu diria, né, de pesquisa e como é que se trabalha melhor um indicador, porque há certamente prejuízo para as melhores instituições em relação à aferição a qual estão sendo submetidas, né? Então, eu, essa é uma conversa crônica, né? Imagino que vocês já estão Uhum. bastante até cansados de levar, mas eu fico pensando que talvez a universidade poderia, inclusive, dentro de toda a proposta hoje que se tem de uma participação ativa digamos, criativa do corpo técnico da universidade, não é técnico administrativo que eu estou falando, não é? Onde a pesquisa sobre essa área de avaliação poderia ser levada a um nível em que a propositura do que fazer para resolver o problema viesse da UNB. Eu não sei se alguma vez nos colocamos nessa posição, né, de entender que nós somos, digamos que, legítimos proponentes de soluções para o processo de avaliação. A universidade tem participado de vários processos de avaliação e acho que dessa construção, eu acho que agora já está, digamos assim, amadurecida e conhecida a situação para que a universidade proponha como ela entende que deve ser avaliada no sentido de não ser prejudicada, né? Não sei o que vocês acham a respeito, mas eu acho que é um campo que, inclusive, os próprios servidores que estão trabalhando, que estão se formando, que agora fazem doutorado, pós-doutorado e tudo mais, terem essa questão, né, como o problema a ser abordado e o desafio que a universidade tem para propor, né, alguma solução. Me ocorre isso porque eu, durante todos estes anos que eu estive na direção, nós nos queixamos, o decanato de planejamento se queixa junto conosco, né? Mas a solução não aparece. Então, eu acho que esse é um ponto, acho que é importante a ser considerado nesse processo, né? O resto, eu só queria agradecer aí pela clareza, primeiro, das informações, porque acho que é uma questão de que são dados que tem tanto indicador, né, como que ele se compõe e tudo mais, e eu acho que a maneira clara de apresentar ajuda a que as pessoas se apropriem da informação, acho que isso é importante. E a outra Bom, questão, aí para falando com os novos diretores, né, professor Anês e professor Rodolfo, no sentido da aproximação da área de vocês com a unidade. Nós temos este evento, né, que ocorre periodicamente, que acho que é extremamente salutar, mas que talvez na sua temporalidade não se insira no momento em que os professores estão, digamos, com uma janela aberta para pensar a unidade. E isso nós temos essa janela normalmente durante a semana de acolhimento que se faz a cada semestre, onde se pode ter um público, digamos, sensível à matéria, maior, né, que poderia ser abordado. E não sei como que está a disponibilidade de tempo de vocês, mas eu acho que nunca fizemos isso, mas agora me ocorreu, né? E até como a gestão da faculdade é nova, que de repente poderíamos convidar vocês, né, para uma atividade durante a semana de acolhimento, onde essa informação que está sendo colocada aqui fosse posta, né, mas já no sentido, digamos, bem prático do que o corpo docente da faculdade, o que os discentes da faculdade podem fazer para fazer essa construção de aprimoramento do que fazemos para que se reflita adequadamente nos indicadores, né? Então, agora, por exemplo, no fim de semestre, chamar todos os professores, isso é sempre um desafio, né? Chamar todos os professores para que venham assistir isto aqui
é meio que desafiador, não é? Mas talvez momentos melhores no percurso ao longo do calendário aqui na Faculdade de Medicina poderiam melhorar a audiência e a participação para essa construção. Eu acho que poderia, se vocês tivessem disponibilidade, eu acredito que a gente teria melhor relação com isto que é tão fundamental, né, no processo de crescimento. Obrigado. Obrigado, professor. Começando pela última, assim, a gente tem essa disponibilidade e é do nosso interesse também isso, né? Então, se há, né, algum momento que vocês já fazem isso, né? Alguma reunião, né, alguma coisa assim mais específica, a gente pode tentar encaixar isso também nas nossas demandas, né? Porque a gente já foi, por exemplo, em reunião de conselho de unidade, né? Apresentar nossos indicadores, né? Apresentar o que que a gente faz. Então, é um momento que realmente, né, o povo está focado, né, nessa questão de gestão, né, de melhoria de gestão. Então, é uma coisa positiva, né, para tentar aí fazer essa disseminação chegar mais longe ainda, né? Então, a gente pode realmente pensar numa outra estratégia para que tenha esse conhecimento maior mesmo, né, da parte de avaliação, porque realmente a gente não consegue chegar ao ponto que vocês podem chegar, no sentido de falar com o aluno de vocês, né, fazer essa conscientização dentro da unidade. A gente consegue ver os dados gerais, né, as percepções gerais, né, fazemos relatórios por unidade, sim, mas, né, nós não temos essa capacidade de ir lá na ponta, realmente, e propor mudanças, né, propor sugestões, até porque a gente não conhece o curso de vocês como vocês conhecem, né, as particularidades, como realmente funciona, como as coisas podem acontecer. Então, a participação de vocês e o interesse de vocês é essencial nisso. Então, se tiver alguma oportunidade para melhorar isso, a gente está disponível. E com relação ao IDD, professor, assim, realmente é um ponto que a gente já sabe, né, há muito tempo dessa dificuldade. Estamos aí há alguns anos, né? Não só entendendo isso, mas acompanhando também. E a gente vê que não só no IDD a gente tem essa desvantagem por conta dessa questão, né? Como eu comentei, de nossos estudantes já chegarem muito bem preparados, então essa diferença aí do desempenho deles não é tão grande. Mas também, por exemplo, no IGC, a gente, e federais, não só a gente, o UNB, né, mas federais de forma geral, são muito prejudicadas também porque é feito uma padronização das notas da pós-graduação. Então, cursos 7 e 6, por exemplo, não tem uma nota maior, não tem um peso maior do que um curso 5. E quem são os detentores de curso 6 e 7, né, de forma geral? São as federais. Então, é uma crítica que essa especificamente a gente já levou ao INEP, já fizemos até uma simulação de como o nosso IGC melhoraria, né, se não fizessem essa. É porque eles fazem uma transformação para baixo, né, uma padronização para baixo, basicamente. Então, isso prejudica bastante nossa nota, né? E a visão que a comunidade externa tem da UNB, né? Porque, infelizmente, a gente é também mensurado, né, por uma métrica agregada, né, simplificada, assim, mas não só a gente, né, todas as outras universidades são avaliadas desse jeito, mas é algo que a gente identificou, já passou para o INEP, mas, assim, infelizmente, isso não isso foge muito da nossa competência, né? E não pareceu algo que o INEP estava disposto a mexer, né? Tanto que a gente nunca recebeu nenhuma resposta disso, mas isso foi identificado, foi passado. E do IDD, especificamente, já é uma questão mais complexa porque não tem, né, algo assim direto que eles fazem que nos prejudica, né? É a metodologia como um todo, basicamente, que faz isso. Então, é mais difícil, né? Só que a gente também já fez isso já faz alguns anos, já fizemos uma comunicação disso no sentido de, pelo menos, eles adotarem alguma metodologia mais robusta, porque eles fazem apenas uma análise de regressão, né? Uma regressão simples ali para fazer
para mensurar esse desempenho esperado dos estudantes, né? Porque aí com esse desempenho esperado, eles tiram ali do desempenho do ENAD. Então, isso poderia ser feito, por exemplo, pelas técnicas de TRI, né? Que é a teoria de resposta ao item, que eles já fazem isso em outros indicadores, mas não fazem isso no IDD. Então, nossa sugestão foi de, pelo menos, né, ter uma metodologia mais robusta para a gente ser melhor mensurado, né? De forma mais robusta mesmo. Mas é outra coisa também que a gente não teve retorno. Eu ouvi falar, mas aí, né, por rádio corredor, né, que eles estavam realmente trabalhando como eles fizeram agora do ENAD, né, como eles reformularam o ENAD, estão trabalhando também numa reformulação do IDD. Mas assim, né, a gente não sabe oficialmente de nada disso e não sabemos se seria melhor ou pior para a gente. Mas o fato é que realmente a gente é prejudicado, né, no IDD, e ele é uma nota, ele tem um peso relativamente grande ali, né, no CPC, acho que é 35%, se não me engano. Então, tudo isso se soma, né? Aí o CPC tem peso lá no IGC, né? Então, tudo isso está conectado e tudo isso tem um peso significativo. Mas é algo que a gente pretende também se aprofundar mais, né? Porque realmente, nesse quesito de proposição, a gente não fez nada nesse sentido, mas é algo muito importante para a universidade mesmo. Obrigado. É isso. Temos mais alguma contribuição, mais algum ponto para discussão? Guilherme, então, mais uma vez, eu queria agradecer a apresentação que vocês fizeram. Muito obrigado. A gente estava conversando aqui que a gente vai divulgar esses dados, né? Essa apresentação que você fez, que é ótima, aqui no nosso site da FM, né? A gente vai mandar por e-mail também para a comunidade acadêmica aqui da FM, para ajudar a divulgar e a capitalizar a discussão que foi feita aqui, a apresentação dos dados, viu? Perfeito, só isso que a gente pede. E é isso, estamos à disposição, tá? Você quer falar, Raineide? Sim, eu quero agradecer, Guilherme, a gentileza de me inserir, né? Eu estou realmente encantada com toda a apresentação, muito bom conhecer mais a UNB. E dizer aos professores, o professor Gustavo, o professor Rodolfo, a professora Neise, que nós estamos aqui no Decanato de Graduação à disposição também, tá? Será um prazer participar desse evento de acolhimento e no que a gente puder auxiliar, estamos aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado, Raineide. Então é isso, aí a gente vai depois disponibilizar o evento aqui também, né? A gravação do evento, vocês também fiquem à vontade para fazer essa divulgação também, mas vai estar lá no YouTube, né? E a gente vai botar a apresentação também para vocês, né? Com os links, e sugiro aí conhecer, né? O site de avaliação, o site do GEDAI, o site da TPA, porque tem muita coisa, e a gente quer que vocês usem isso, né? Para fomentar mais discussões e melhorar aí a nossa autoavaliação. Certamente, muitíssimo obrigado. Imagina. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação e Obrigada. até uma próxima. Obrigada, Mariana, Amanda e Pedro também, e Ronaldo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.